Amém? Pega a sua Bíblia, abre o livro de Mateus no capítulo 4, por gentileza. Mateus capítulo 4. Amém? Pega aí, nós vamos fazer uma leitura rápida, vamos entender um pouquinho do propósito de Deus, às vezes a nos dar certas tarefas na vida, certas situações que nós passamos e às vezes a gente não compreende. Glória a Deus. Amém? Mateus capítulo 4. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga não achei. Glória a Deus. Então vamos ler capítulo 4, versículo 1 em diante da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E ele, porém, respondendo, disse-lhe: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, ou a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele, e só a Ele, servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Pode se assentar, em nome de Jesus. Nós vamos ser breves aqui. Eu queria que você prestasse atenção nessas palavras, porque foi uma semana de jejum e não foi fácil. Uma semana de lutas, assim, de afligimento, vamos dizer assim, do próprio corpo, de colocar o seu corpo realmente em remissão. Eu vou dizer para você uma coisa: é uma batalha que a gente tem que fazer constantemente, sempre que puder, para que a gente possa, vamos dizer assim, nos afiar diante de Deus. Amém? Uma espada, ela só tem utilidade se ela tiver o quê? Afiada. Amém? E é assim que Deus quer que nós sejamos: servos afiados, preparados. E eu quero entrar nesse assunto aqui com vocês, que é em relação à tentação de Jesus. Jesus, nesse momento, ele sendo o Filho de Deus, ele vai até João Batista. Você sabe que Jesus não batizou nenhuma pessoa, nenhuma única pessoa. Mas João, discípulo, servo, João Batista estava batizando e Jesus foi até o Rio Jordão. E lá, ele, que não precisava, mas ele tinha que ser o exemplo, ele foi o quê? Batizado por João Batista. E no momento em que ele é batizado, sai do Rio Jordão, olha o que acontece. Vamos ler aqui o versículo 1. Ele diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Presta atenção, porque a palavra Espírito aí está escrita em letra maiúscula. Isso quer dizer que foi o Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para você que está passando, ou que tem lutado, tem tido lutas.
para o nosso crescimento, Ele permite certas coisas em nossas vidas, não é para nos destruir, mas é para a gente amadurecer, para a gente saber como lidar. Jesus, nesse momento, ele é conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo. E por quê? Porque lá no Éden, lá no início de tudo, o diabo tentou Eva e ela não, e Adão e eles não passaram no teste. Mas Jesus teria que passar no teste. Para a vitória acontecer, ele teria que passar no teste. E eu quero dizer a você que nesse momento, quando Jesus chega ao deserto, lembre-se de uma coisa: o Espírito Santo conduz, ele vai até o deserto, e ao chegar no deserto, olha só o que acontece no capítulo 2, no versículo 2, perdão. Ele diz assim: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve... Quem fez jejum essa semana sabe que quando é no final do jejum, sabe, está comendo até pedra. Mas Jesus ficou 40 dias jejuando. E depois a fome começou a apertar. Começou a chegar. A fome começou a chegar até ele. E eu vou dizer uma coisa para você: o maligno sempre vai pegar você e eu nas nossas fraquezas, aonde mais nós temos necessidades. A necessidade de Jesus nesse momento qual era? A fome. Era a fome. O diabo percebe que essa nossa necessidade do Senhor naquele momento era a fome. É por isso que às vezes nós somos atacados em nossas casas, somos atacados no trabalho, somos atacados às vezes em nosso corpo, às vezes somos atacados porque o maligno ele não para, ele não cessa. É 24 horas, tentando nos roubar. E quando ele percebe que nós temos alguma, vamos dizer assim, algo que nos atrai muito mais, é ali que ele vai tentar, por ali que ele vai tentar nos pegar. É por isso que ele chega até Jesus. Olha só, olha o 3 para você meditar comigo. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem ou se transformem em pães. Porque era a primeira necessidade. De verdade, vou dizer uma coisa para você: tudo que você teme, você atrai para a sua vida. Tudo que você tem medo, se você não vigiar, não orar, você pode atrair isso para a sua vida. Por isso que eu preciso ser um servo de Deus, que assim eu devo, não é que eu vou ser um super-herói, um super-homem, que eu não vou ter medo de nada. Mas se eu tiver algum temor, eu tenho que orar e repreender, para que aquilo não chegue até mim. Jesus aqui nesse momento, ele o diabo chega até ele e coloca em dúvida a filiação dele. Quantas vezes você já se sentiu da igreja, você sabe da igreja, você sabe das coisas de Deus, mas você às vezes se sente, desculpa a expressão que eu vou usar, um zero à esquerda. Isso acontece conosco. Mesmo a gente orando, mesmo a gente vindo para a igreja, mesmo a gente sendo pessoas que estão ali buscando a palavra de Deus, muitas vezes o diabo tenta nos colocar, nós somos, nós não somos nada. A gente se depara com uma situação na nossa vida, que às vezes a gente olha para aquela situação e a gente já orou, já jejuou, já clamou por ela, e nós temos a impressão que aquilo não vai resolver. Mas não é que não vai resolver, é que muitas vezes o maligno vem até a gente exatamente com essa mesma proposta. Você não diz que é filho de Deus? E por que você está assim? E por que a sua situação não muda? A gente tem que aprender como Jesus combateu. Você tem que aprender, eu devo aprender sempre a como combater essas coisas. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Eu sei que você já sabe, mas eu quero que você guardasse isso no teu coração. Deus não desiste de você nunca. Deus nunca desistiu de você. Deus nunca abriu mão de você. Nunca, vou repetir, nunca Ele abriu mão de nenhum de nós. Mas é nunca. Mas então por que às vezes a gente sente solidão?
Porque a Bíblia diz que quem causa separação entre nós e o nosso Deus é o nosso pecado. E às vezes nós pecamos e não reconciliamos com o Senhor. Aí o que acontece? Nós ficamos afastados dele por um período, e nesse período nós nos sentimos a solidão. E aí é nesse momento que o maligno aproveita, e ele vem até a gente dizendo: olha, você não disse que é de Deus? Você não disse que orou? Você não disse que lê a Bíblia? Você não... Aí por que você está assim? Porque o diabo, por isso que a Bíblia chama ele de quê? De acusar. Jesus não veio acusar ninguém. Quem acusa a gente na nossa consciência é o maligno. É por isso que eu, com você, como servo de Deus, a gente tem que se esforçar, ler a palavra de Deus, orar, porque na hora que a luta vir, olha o que Jesus vai fazer. Olha só o que você precisa aprender, o que eu preciso aprender. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 4, olha o que ele diz. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca.